Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Eu sou a Débora Viana e é uma alegria estar caminhando com vocês nesse mês de julho, nessa nossa nova série, O Caminho que nos leva para casa, baseado em João 14. E hoje, o dia 4, nós vamos ler João 14, 4. Nos diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Depois de confortar os discípulos, Jesus lhe faz uma afirmação que chama a nossa atenção. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. À primeira vista, essa declaração parece surpreendente. Os discípulos estavam com o coração aflito, tentando compreender tudo o que estava acontecendo. Ainda assim, Jesus lhes diz que eles já conheciam o caminho. Mas por que Jesus afirma isso? Porque durante todo o seu ministério, ele havia revelado quem era o Pai, havia ensinado sobre o reino de Deus, demonstrado seu poder, anunciado sua missão e chamado aqueles homens para caminharem diariamente ao seu lado. Eles não estavam ouvindo essas verdades pela primeira vez. Durante aproximadamente 3 anos, seus olhos contemplaram os milagres, seus ouvidos ouviram os ensinamentos e seus corações experimentaram a graça do Mestre. Quando Jesus afirma, vós sabeis o caminho, ele não está dizendo que seus discípulos compreendiam perfeitamente tudo o que aconteceria dali em diante. Ele está lembrando os daquilo que já haviam recebido. A fé cristã não se apoia no desconhecido, ela se afirma na revelação de Deus. E isso, meus queridos, nos ensina uma verdade importante. Em momentos de crise, nossa tendência é buscar uma nova resposta, uma nova direção ou uma nova revelação. Entretanto, muitas vezes, Deus nos convida a lembrar daquilo que Ele já falou. Os discípulos estavam preocupados com o futuro, mas Jesus os leva de volta às verdades que já lhes havia ensinado. E pouco instante antes, Ele havia dito, em João 14:1, que já estudamos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ainda garantiu, voltarei e vos receberei para mim mesmo, como vimos ontem. Perceba a sequência. Jesus primeiro fortalece a fé, depois revela o destino e em seguida ele assegura o seu retorno. Agora no versículo 4, ele mostra que tudo que era necessário para perseverarem já lhes havia sido ensinado. Eles possuíam motivos suficientes para confiar. Essa também é uma exortação para nós. Quantas vezes pedimos que Deus fale novamente, quando na verdade ainda não obedecemos ao que Ele já revelou em sua palavra? A maturidade cristã não consiste em viver procurando experiências extraordinárias, mas em permanecer firme nas verdades que Deus já nos deu. A palavra revelada é suficiente para sustentar nossa fé. Ao longo de toda a Escritura, vemos esse mesmo princípio. Deus nunca prometeu revelar todos os detalhes da caminhada. O que ele prometeu foi sua presença. No Antigo Testamento, Israel caminhava pelo deserto, sendo guiado pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13:21. O povo não conhecia o trajeto completo, não sabia onde pisaria no dia seguinte. Bastava olhar para a presença de Deus e continuar caminhando. O mesmo princípio permanece para nós. O cristão, ele não vive porque conhece o futuro. O cristão, ele vive porque ele conhece o Deus que governa o futuro. Nossa segurança nunca esteve no mapa da caminhada, mas na mão daquele que conduz cada passo. Por isso, João 14:4 também nos ensina sobre uma fé atenta. Os discípulos conheciam o caminho porque haviam aprendido a ouvir Jesus.
A caminhada com Cristo transforma nosso coração à medida que damos ouvidos à sua voz, meditamos em seus ensinamentos e permitimos que sua palavra molde nossas escolhas. Conhecer o caminho não significa possuir todas as respostas, mas caminhar em confiança, porque conhecemos aquele que nos instrui. A fé cresce quando permanecemos perto da palavra. Quanto mais ouvimos a voz do bom pastor, mais aprendemos a discernir sua direção. Talvez hoje você esteja esperando que Deus lhe mostre todos os detalhes do amanhã, mas antes de revelar o próximo passo, o Senhor convida você a permanecer fiel ao que Ele já revelou. Há segurança suficiente em sua palavra para sustentar sua caminhada diária. A verdadeira fé não exige que Deus explique todo o percurso. Ela aprende a descansar porque sabe que o Senhor nunca deixa de conduzir aqueles que pertencem a Ele. Para sua meditação, eu quero deixar uma frase para você. A fé madura, ela não vive à procura de novas revelações. Ela aprende a caminhar com fidelidade à luz da palavra que Deus já revelou. A aplicação para você hoje é: pergunte ao seu coração: tenho vivido atento à voz de Cristo ou tenho permitido que outras vozes conduzam meus pensamentos? Muitas vezes desejamos que Deus nos mostre novos caminhos, quando na verdade Ele nos convida a permanecer firmes naquilo que já revelou em sua palavra. A fé, ela amadurece quando aprendemos a confiar não naquilo que vemos, mas nas promessas que já recebemos. Jesus afirmou aos discípulos: vós sabeis o caminho. Eles ainda não compreendiam todas as etapas da jornada, mas já possuíam o essencial. Haviam caminhado com Cristo, ouvido sua voz e conhecido seu caráter. Assim, também acontece conosco. Nem sempre conheceremos o que acontecerá amanhã, mas podemos caminhar em paz, porque conhecemos aquele que dirige nossos passos. Nossa segurança não está em controlar o futuro, mas em permanecer perto daquele que governa todas as coisas. Hoje, reserve alguns minutos para refletir quais promessas de Deus você tem esquecido. Talvez o Senhor não precise falar algo novo ao seu coração. Talvez Ele esteja chamando você a confiar novamente naquilo que Ele já disse. Feche os seus olhos, meus queridos, que nós iremos orar nesse momento, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor para que Ele nos ajude na nossa caminhada com Ele e que Ele nos ensine a confiar novamente naquilo que Ele já nos prometeu. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra é suficiente para sustentar a minha fé. Perdoa-nos, ó Deus, por vezes em que procuramos respostas em tantos lugares e nos esquecemos de ouvir a Tua voz. Ensina-nos a caminhar em confiança, lembrando diariamente das Tuas promessas. Que nosso coração esteja sempre atento aos Teus ensinos e disposto a obedecer aquilo que já revelaste das Escrituras. Fortaleça a nossa fé para que eu descanse, não naquilo que vejo, mas na fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um desafio para você no dia de hoje. Separe 10 minutos para você reler João 14, de 1 a 4 lentamente. Em seguida, escreva em seu caderno devocional 3 respostas para essas perguntas que farei a você. Primeira, qual promessa de Jesus mais fortalece seu coração hoje? Segundo, em que área da sua vida você precisa confiar mais na palavra de Deus do que nas suas emoções? Terceiro, como você pode demonstrar nesta semana que está caminhando pela fé e não apenas pelo que você vê? Depois de escrever, ore ao Senhor e agradeça pelas promessas que Ele já lhe revelou. Peça que o Espírito Santo faça com que essas verdades permaneçam vivas em seu coração durante toda a caminhada.
E eu quero deixar uma frase para que você guarde em seu coração. A fé, ela cresce quando nossos ouvidos permanecem atentos à voz de Cristo e nosso coração descansa naquilo que Ele já revelou. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família, e eu espero você amanhã para nossa meditação em João 14:5.